Você está descansando ao lado do seu pior adversário. Você está colocando o traidor na sua folha de pagamento. Você está abrindo seu coração para o infiltrado e sequer desconfia disso. A maioria das pessoas cultiva a ilusão de que o tempo é o juiz do caráter. Elas acreditam que, se convivem com alguém há uma década, conhecem a essência daquela alma. Isso é um equívoco perigoso. O tempo não escancara a personalidade. O tempo serve para que as pessoas lapidem suas fachadas. Um mestre do disfarce consegue sustentar uma encenação por uma existência inteira, desde que a iluminação seja favorável. Nicolau Maquiavel, o observador que despiu o animal humano de todas as suas vestimentas sociais, compreendia a realidade nua. Ele sabia que o caráter de alguém não se manifesta nos dias ensolarados e monótonos da harmonia. O verdadeiro eu se revela num piscar de olhos, na rachadura, naquelas frações mínimas de comportamento que escapam quando o disfarce desliza por um milésimo de segundo. Até agora você estava admirando a obra de arte. Eu vou te ensinar a enxergar as trincas na moldura. Existem 3 gatilhos específicos, 3 armadilhas psicológicas que forçam instantaneamente um indivíduo a mostrar quem ele realmente é por baixo da pele. A multidão ignora esses sinais porque está ocupada demais processando palavras vazias. Mas se você observar, se souber onde focar sua lente, verá a fera antes que os dentes alcancem seu pescoço. E uma vez que você enxerga o monstro, é impossível fingir que ele não está lá. Vivemos em um imenso palco. Todas as manhãs, ao despertar, você veste seu figurino, repassa seu texto e pisa no cenário do mundo. Seu superior faz isso. Seu cônjuge faz isso. Seu confidente mais próximo faz isso. Todos estamos encenando a versão de nós mesmos que queremos que o mercado compre. Isso não é necessariamente uma maldade intrínseca. É uma ferramenta de sobrevivência social. Se todos vomitássemos a verdade crua sobre nossos pensamentos, a civilização viraria cinzas antes do almoço. No entanto, há atores que não estão interpretando por sobrevivência. Eles encenam para a predação. São os narcisistas, os maquiavélicos, os manipuladores silenciosos que não enxergam você como um ser humano, mas como uma célula de energia, um reservatório de combustível. Eles possuem um magnetismo invejável. Frequentemente, são as figuras mais cativantes da sala. Eles mimetizam seus princípios. Eles gargalham das suas anedotas. Eles fazem você se sentir o centro do universo. Mas tudo não passa de uma projeção virtual. Maquiavel escreveu em sua obra máxima: todos veem o que tu pareces, poucos sentem o que tu és. E por que isso acontece? Porque o predador detém o domínio da interação. Ele controla os refletores. Para enxergar o que está oculto, você precisa mudar o ângulo da luz. Você deve inserir um elemento para o qual eles não ensaiaram. É preciso aplicar pressão. Não uma pressão esmagadora, não uma tragédia. Uma catástrofe é óbvia demais. No meio de um incêndio, até o covarde consegue fingir heroísmo por 60 segundos. Mas você precisa da fatia fina. A pesquisadora Nalini Ambady, em Harvard, conduziu estudos sobre essas fatias finas de comportamento. Ela descobriu que o ser humano consegue julgar o caráter de alguém com precisão em menos de 5 minutos de observação, muitas vezes de forma mais certeira do que após meses de convivência. Por quê? Porque a intuição capta a microvasão de informações que o cérebro analítico deixa passar. Hoje, vamos transformar essa intuição em uma lâmina afiada. Vamos dissecar 3 cenários de pressão mínima. Isso não é conselho motivacional sobre confiar no instinto. São testes de estresse. Se você os aplicar, a máscara cairá e você será confrontado com a realidade gélida de quem está à sua frente. Mas esteja avisado. Você pode odiar o que vai descobrir. Pode perceber que a pessoa que divide o travesseiro com você tem sido um completo estranho por anos. Vamos iniciar pelo sinal mais imperceptível, porém mais brutal. Como alguém reage quando você diz não para algo que não possui a menor importância? Eu chamo isso de micronegativa. Entenda a engrenagem. Um manipulador enxerga os outros como meras extensões de sua própria vontade. Eles não veem você como um indivíduo autônomo. Eles o veem como um braço ou uma perna.
Quando você quer mover seu braço, ele simplesmente se move. Você não pede licença, você ordena. Quando eles pedem um favor insignificante, pode pegar um copo d'água? Podemos ir a outro lugar? Me empresta seu carregador? Eles não estão solicitando. Eles estão comandando um membro do próprio corpo. Então, o que ocorre quando o membro se recusa a obedecer? O que acontece quando você diz, agora não posso fazer isso? Para um indivíduo equilibrado, um não pequeno é apenas um dado novo. Você diz, tudo bem, sem problemas. E a vida segue. O ego continua intacto. Mas para o caráter corrompido, uma negativa trivial é um abalo existencial. É uma insurreição. É como se o braço decidisse se decepar do corpo. Eles não conseguem processar isso. Observe as feições. Maquiavel notou que os homens são movidos por 2 motores, o temor e o afeto. Mas o déspota é movido por um terceiro, o controle. Ao entregar a micronegativa, você verá o disfarce vacilar. É um relâmpago. Dura talvez meio segundo. O sorriso vai congelar como gesso. O brilho abandonará o olhar. Uma faísca de fúria gélida e pura percorrerá o rosto. Paul Ekman, o mestre das expressões faciais, chama isso de microexpressão. É um ato involuntário. O sistema límbico reage antes que o verniz social consiga se recompor. Eles podem se recuperar rápido. Podem dizer, tranquilo, imagina. Mas você viu. Você testemunhou a falha no sistema. Por que este é o sinal mais alarmante? Porque se eles espumam de raiva por um não pequeno, imagine o que farão diante de uma negativa monumental. Se não suportam que você se recuse a pagar um café, como reagirão quando você se recusar a assinar um contrato ou decidir encerrar o relacionamento? Eles não vão aceitar. Eles tentarão aniquilar você. A micronegativa desmascara a arrogância da alma. Ela prova que a gentileza deles é um contrato de aluguel, pago com a sua submissão. Faça o teste amanhã. Escolha alguém de quem você desconfia. Alguém sempre impecável, sempre doce, mas que deixa um gosto estranho no ar. Espere que peçam algo irrelevante e diga polidamente: não consigo fazer isso. Não invente uma tese de justificativa. Não peça perdão 1000 vezes. Apenas trace a linha e mire nos olhos. Se houver confusão, é humano. Se houver decepção, é normal. Mas se houver ofensa, se você sentir a temperatura da sala despencar, você está diante de um tirano fantasiado de aliado. Maquiavel diria para você se retirar imediatamente, pois quem não respeita uma cerca pequena, fatalmente derrubará a sua porta. Ele não busca sua ajuda. Ele testa a sua servidão, e você acaba de ser reprovado. A partir de agora, na mente dele, você é o inimigo. Robert Greene, o herdeiro moderno de Maquiavel, escreveu que a inveja é uma praga que não deve ser alimentada. Mas eu digo, você deve regá-la. Deve regá-la apenas o suficiente para ver onde as raízes estão se escondendo. O segundo ponto que desonra o caráter instantaneamente é o velório silencioso. É a reação de alguém diante da sua glória. Fomos ensinados que amigos choram conosco na tragédia. Isso é verdade. Mas ter compaixão pela dor é fácil. Não custa nada. Na verdade, ver você no chão pode fazer uma pessoa tóxica se sentir superior. Alimenta o complexo de Salvador ou o prazer sádico da desgraça alheia. É simples abraçar um homem em frangalhos. Isso faz você se sentir forte. Mas aplaudir um homem vitorioso, celebrar um parceiro que acabou de ultrapassar você, exige uma nobreza de espírito que é um artigo de luxo na humanidade. Maquiavel percebeu que as pessoas são limitadas e focadas em suas próprias carências. Ele sabia que o homem é, por natureza, um competidor. No tabuleiro de uma mente sombria, o seu checkmate é a derrota deles. Aqui está o exame, o lançamento da boa notícia. Suponha que você conquistou algo notável. Um aumento, um novo amor, uma mudança física impressionante, uma pequena glória pessoal. Compartilhe isso com eles. Mas não seja modesto. Não tente diminuir seu feito para não incomodar. Conte com entusiasmo genuíno. Finalmente fechei aquele contrato. Estou nas nuvens. Agora congele o tempo. Não escute a trilha sonora. Palavras são de graça. Meu Deus, parabéns, que fantástico.
Ignore o áudio. Observe o vídeo. Foque nas fatias finas. O sorriso alcança as pálpebras ou os lábios se curvam enquanto os olhos permanecem sem vida? Existe um atraso, uma hesitação de 1/10 de segundo antes da performance da alegria? Eles tentam imediatamente sequestrar o assunto para si mesmos. Que bom. Isso me lembra de quando ou pior, eles lançam o elogio envenenado. Nossa, conseguiu a vaga? Surpreendente, já que pediam tanta experiência. Você deu sorte. Ou você está ótimo. Quase parece quem você era antigamente. Isso é o velório silencioso. Eles estão em luto pelo próprio status. O seu sucesso serviu como um espelho para a estagnação deles, e eles detestam a imagem refletida. Por que isso é fatal? Porque quem não consegue vibrar com sua vitória é um sabotador em estágio de incubação. Eles são os conspiradores sorridentes. Estão em vigília pela sua queda. Quando você ganha, eles tramam. Quando você tropeça, serão os primeiros a estender a mão. Não para te erguer, mas para garantir que você continue no chão. Na corte do príncipe, o aviso era contra os lisonjeadores. Mas o aviso deveria ser mais severo contra os que emudecem quando você brilha. O silêncio de um amigo durante o seu triunfo é o tiro de advertência mais barulhento que você receberá. Significa que eles nunca foram aliados. Eram competidores infiltrados, e você estava cego demais para ver o placar. Se identificar o velório silencioso, não confronte. Use a lei maquiavélica da ocultação. Pare de relatar suas conquistas. Entre no modo cinza. Alimente neles a miséria que eles desejam. Diga que as coisas estão difíceis, que você está em crise. Observe como eles ganham vida, como se tornam solícitos, falantes, animados. Eles voltarão a amar você porque você retornou ao lugar onde eles te querem, abaixo deles. Isso sela o diagnóstico. Eles são predadores de potencial. E você precisa cortar o cordão antes que eles suguem sua última gota de luz. Existe um conceito batizado como a regra do garçom. Ele sugere que se pode medir o valor de alguém pelo modo como trata a equipe de serviço. Se são gentis com você, mas rudes com o atendente, não são boas pessoas. Isso é real, mas é elementar. É análise de caráter para iniciantes. Vamos subir o nível para a pós-graduação. Vamos mergulhar no oceano profundo de Maquiavel. O teste real não é apenas o garçom. É como tratam qualquer pessoa sobre a qual possuam um poder absoluto e inquestionável em um momento de tensão. Eu chamo isso de fator impunidade. Abraham Lincoln disse que quase todos suportam a adversidade, mas se quiser testar um homem, dê-lhe poder. Você não precisa torná-lo um imperador para isso. Basta observá-lo no momento em que ele detém a vantagem. Observe-o quando ele é o cliente e ocorre uma falha. Observe-o quando ele é o líder e um prazo é perdido. Observe-o ao volante quando um pedestre atravessa devagar. Naquele instante, ele detém a força. Ele está na armadura de metal. O pedestre é apenas carne. Ele tem imunidade. Ele é anônimo. Em segundos terá ido embora. O que ele faz? Ele cede ou acelera? Ele esbraveja na segurança de sua gaiola de vidro? Isso revela o eu das sombras. O eu das sombras é quem o indivíduo seria se as leis e as normas sociais fossem revogadas. Maquiavel escreveu que os homens são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos por lucro. Ele acreditava que a bondade só surge pela necessidade. Quando a necessidade é removida, quando podem ser cruéis sem retaliação, a essência transborda. Procure pelo surto de autoridade. Você busca o indivíduo que sente prazer na angústia do subordinado. É aquele sorriso sutil ao corrigir a gramática de alguém em público. São os 5 minutos extras que fazem alguém esperar apenas porque podem. É a retenção de informação para ver o outro se atrapalhar. Isso não é falta de educação. É sadismo. O sadismo não é exclusividade de psicopatas de cinema. É um espectro. Toda vez que alguém usa uma gota de poder para fazer outro se sentir minúsculo, revela que seu núcleo é predatório. Eles estão mostrando que a única razão pela qual ainda não feriram você é porque ainda não detêm poder sobre você. No momento,
você é um igual ou um superior. Então, eles te entregam reverência. Mas no instante em que a balança virar, quando você precisar deles, quando você estiver vulnerável, eles te tratarão exatamente como trataram aquele garçom ou aquele pedestre. Porque o caráter não se molda a quem está na frente dele. O caráter é o código-fonte. Se o sistema foi programado para esmagar o elo fraco, ele esmagará você no segundo em que você demonstrar fraqueza. Não se deixe enganar pela forma como tratam os reis. Observe como tratam os peões. Porque para o narcisista, todos eventualmente viram peões. Inclusive você. Pare de ouvir as promessas. A micronegativa, o velório silencioso, o fator impunidade. Estas são as coordenadas do mapa das sombras. Se vir um sinal, seja cauteloso. Todos têm um dia ruim. Se vir 2, arme-se. Você está lidando com uma psique perigosa. Se vir os 3, você está na jaula com o tigre. E só porque ele ainda não te devorou, não significa que ele seja vegetariano. Significa apenas que ele ainda não está com fome. Mas tigres sempre sentem fome. Você precisa aceitar que não pode consertar isso. Você não vai extinguir a arrogância deles com amor. Não vai curar a inveja com apoio. Não vai educar a crueldade. Isso não são vícios, são naturezas. E como na fábula do escorpião e do sapo, a natureza sempre cobra o preço. O que fazer? Não faça cena. Não acuse. Torne-se amorfo. Retire lentamente sua energia. Retire seus segredos. Retire o acesso à sua vida. Desapareça na paisagem. Deixe que busquem uma nova fonte de suprimento. Deixe que encontrem outra vítima para dominar, invejar e moer. Não permita que essa pessoa seja você, porque o custo de manter esses indivíduos por perto não é apenas a sua paz, é a integridade da sua alma. Eles consumirão sua luz para alimentar o vazio deles. Agora, respire fundo. Você esteve balançando a cabeça? Esteve lembrando de nomes, catalogando quem se encaixa nessas descrições. Sim, meu chefe faz isso. Sim, meu ex era assim. É reconfortante, não é? É seguro estar no papel de observador, apontando os monstros ao redor. Mas eu não trouxe você aqui apenas para te dar uma arma contra os outros. Isso seria simplório. E Maquiavel nunca foi sobre o caminho fácil. Eu te trouxe aqui para te dar a arma definitiva, aquela que corta em ambos os sentidos. Se você quer ser inatingível, deve fazer o que 99% das pessoas temem: virar a lupa para dentro. Você deve auditar a si mesmo. A verdade desconfortável é que você já fez essas coisas. Talvez não todas, talvez raramente. Mas seja íntegro. Você já sentiu raiva por um não? Já sentiu um aperto no peito pelo sucesso alheio? Já descontou o estresse em quem não podia revidar? Se disser que nunca, você é um mentiroso. E o mentiroso é o personagem mais arriscado de todos. Todos temos sombras. A diferença é que o outlier governa a sombra, enquanto o homem comum é possuído por ela. Para dominar a arte do caráter, você deve ser tão implacável consigo mesmo quanto é com os outros. Não se trata de culpa. A culpa é um desperdício de energia. Trata-se de calibração. Se quer se cercar de pessoas de alto valor e leais, você não pode ser um manipulador disfarçado. O autêntico reconhece o autêntico. Os lobos farejam o cheiro da doença em você. Vamos ao porão da sua própria mente. Vamos realizar um exorcismo da sua fraqueza. A única forma de estar a salvo dos monstros é reconhecer o monstro no espelho e colocá-lo na coleira. Maquiavel escreveu que o príncipe sábio deve se apoiar no que está sob seu controle. Seu caráter é a única coisa que você domina. Então, como consertar as falhas? Domine o não. Quando alguém te negar algo, observe seu sangue. Se a raiva subir, capture-a. Esse ódio é o seu ego gritando: eu não sou importante. É uma birra infantil. Para ter valor real, você precisa de abundância interna. Um não do mundo não significa nada. Aceite a negativa com elegância total. Ao dizer, entendo perfeitamente sem problemas, você sinaliza poder. Mostra que não é desesperado. O desespero cheira a podridão. O desapego cheira a soberania. Transmute a inveja. A inveja é apenas energia na direção errada.
Ela nasce da crença de que o sucesso é limitado. A mentalidade de abundância entende que a vitória do outro é a prova de que é possível. Quando sentir o gosto amargo da inveja, transforme-o em combustível. Aproxime-se do vencedor. Estude-o. Se você o ressente, você afasta o conhecimento dele. Se o aplaude, você abre a porta para aprender a receita. Seja o aliado estratégico, não o sabotador. Refine o poder. Quando detiver a vantagem, seja honrado. Não por eles, mas por você. Crueldade é atestado de inferioridade. O homem verdadeiramente perigoso não precisa humilhar ninguém para se sentir grande. Trate o menor e o maior com o mesmo respeito. Isso constrói uma reputação inabalável. Seja constante. Quando puder fazer o mal e sair impune, escolha a nobreza. Cada vez que você escolhe o caminho baixo, você degrada sua própria autoimagem. Seja nobre no escuro para brilhar na luz. Isso te deixa com visão de raio-x. Você agora possui as ferramentas para escanear qualquer ambiente. Você não caminha mais às cegas em uma floresta de predadores. Você tem um mapa, mas com a visão vem a responsabilidade da seleção. Você é o curador da sua própria existência. Maquiavel disse que a primeira forma de medir a inteligência de um governante é observar quem ele mantém por perto. Olhe ao seu redor. Você está cercado por tiranos e invejosos? Se sim, a culpa não é deles. É sua. Você os deixou entrar. Você ignorou os alertas. Hoje a cegueira termina. Comece a limpeza. Não precisa de drama ou explosões. Apenas feche os portões. Pare de alimentar os vampiros. E no espaço vazio convide os raros. Aqueles que respeitam limites, que vibram com você e que são íntegros na impunidade. Eles são diamantes, mas você nunca os verá se suas mãos estiverem cheias de carvão. Abandone o carvão. Saia do calor do drama e entre na clareza gélida da verdade. O caminho do outlier é solitário no início. As ovelhas estão no rebanho. O lobo está na colina. Mas a vista da colina é superior. O ar é mais puro e você, finalmente, está livre. Mas cuidado. Ao mudar, você se tornará mais silencioso, mais agudo e impossível de manipular. E o mundo notará. Os manipuladores tentarão te puxar de volta para a lama. Dirão que você ficou frio. Mas este é o teste final. Você vai deslizar ou vai permanecer de pé? Existe uma manobra maquiavélica para lidar com esse contra-ataque. Mas essa é uma ferramenta para outro momento. Por ora, observe os olhos. Observe as reações. Observe o poder. A verdade está bem diante de você. Desperte. O que acabamos de desbravar aqui não é apenas um manual de detecção de canalhas, mas uma anatomia da própria condição humana. A síntese é crua. A identidade é uma construção estética, e a moralidade muitas vezes não passa de uma falta de oportunidade para ser cruel. Entendemos que o caráter não é uma rocha sólida, mas um fluido que assume a forma do recipiente do poder. Se o recipiente quebra, a essência transborda. A verdade não habita no que as pessoas dizem sobre si mesmas sob a luz do sol, mas no que elas deixam escapar pelas frestas quando o cenário escurece. Agora, deixo você com esta provocação. Se a máscara é uma ferramenta de sobrevivência social e todos nós a usamos, até que ponto a verdade de alguém é apenas a versão mais sofisticada da sua própria mentira? E se você retirasse todas as suas camadas de conveniência, quem sobraria no espelho? Um rei? Ou um monstro faminto? Se você chegou até este exato segundo, você não faz mais parte da massa entorpecida que consome conteúdo para se distrair da própria insignificância. Você é um sobrevivente. Eu valido a sua coragem de olhar para o abismo sem desviar os olhos, porque a maioria desligou este vídeo no primeiro desconforto. Você ficou. Você agora possui a visão, e a visão é um fardo que poucos aguentam carregar. Como um ato simbólico de que você despertou, escreva nos comentários a frase: "O silêncio é o meu radar". Isso servirá como um sinal para os outros iniciados. E inscreva-se agora, pois este é o último porto seguro para quem busca a verdade sem anestesia. E ao clicar no botão de gostei, uma nova opção surgirá para você: o botão de hype. Eu desafio você a apertar esse botão.
É o seu sinal de resistência contra um mundo que lucra com a sua cegueira. Apertar o hype é dizer que você escolheu ver, mas saber não é o mesmo que pertencer. Se você sente que a teoria já não basta e que o seu destino é governar a sua própria realidade com mãos de ferro, torne-se um membro deste canal. É o seu compromisso formal com uma filosofia de poder que não pede permissão para existir. É onde os lobos se reúnem para afiar as garras longe dos ouvidos das ovelhas. O conhecimento sem aplicação é apenas um veneno acumulado. Clique no vídeo que deixarei no final. Ele é o próximo passo lógico na sua evolução, o próximo golpe contra a sua própria ignorância. Assista e termine o que começou. Afinal, é preferível ser um lobo solitário na colina do que um cordeiro bem alimentado no matadouro da conveniência.